Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Diego Sobral, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do PS Zerado. E hoje vamos falar sobre lombalgia. Vem comigo! O que é lombalgia? Lombalgia é uma manifestação de dor, né? Espasmo muscular ou rigidez, certo? Que vai ser localizado abaixo da margem costal e acima da prega glútea inferior. Ela pode estar ou não associada à dor irradiada no membro inferior. Nesses casos, quando a dor é irradiada, aquela famosa dor que caminha, não é uma lombalgia, é uma lombociatalgia. Beleza? Ok. Então, alta prevalência, tá, gente? 80% das pessoas vão ter dor lombar ao longo da vida, tá? É multifatorial. Acomete geralmente pessoas entre 35 a 65 anos de idade e o prognóstico dela, 50% melhora em uma semana. 90% vai se recuperar em até 8 semanas e 5% pode ter sintomas por mais de 6 meses ou podem desenvolver uma incapacidade. Já te adiantando, ok? Já vou adiantando a vocês, não é limitante. Não precisa limitar as funções da pessoa que tem um quadro de dor lombar. Então, joga na tela. O que precisamos fazer quando um paciente tem dor lombar? Primeiramente, uma história detalhada da dor, certo? Uma boa história clínica, certo? Ela vai ser suficiente para que a gente saiba o diagnóstico. Porque 80% dos casos de dor lombar, a gente consegue ter o diagnóstico clínico. Então a gente vai perguntar sobre duração, intensidade, fator de risco, alteração psicocomportamental, progressão, localização, irradiação e sintomas concomitantes. Feito isso, feita essa parte toda, a gente vai para a parte do exame físico. Joga lá para mim. Avaliação da marcha. Geralmente, quando o paciente chega com uma marcha antálgica, a gente tem que pensar em problemas no quadril ou no joelho. E, se tiver uma marcha arrastada, pode sugerir um problema neurológico. Digo pode, ou seja, precisamos investigar. Já observar o paciente, certo? Observar o paciente tanto de lado, de costas, em pé, sentado, identificar deformidades posturais. Lógico, e a presença de dor, né? Avaliar a presença de dor na movimentação, flexão, extensão, rotação, inclinação, e quando a gente for fazer a nossa palpação, avaliar massa muscular, procurando os tender points, procurando também zonas dolorosas e com contraturas. Combinado? Isso a gente vai fazer no exame físico. Já no exame neurológico, todos os pacientes precisam ser feitos o exame neurológico. Então, a gente precisa fazer os testes específicos. Reflexos, testes de força, testes de sensibilidade. Se a gente vê que nenhum teste neurológico deu positivo, a gente já pode ver e inferir que se trata de uma lombalgia mecânica, ou pode ser uma artrose, ou pode ser uma espondiloartropatia. Ok? De teste, sempre eu digo 2 testes. Joga na tela. É o teste de Laseg e o Patrick Faber. O Laseg, para a gente ver se tem a distensão do nervo ciático, que ele vai provocar dor entre 30 a 70 graus, quando a gente faz a elevação da perna do paciente. E o Patrick Faber é para a gente avaliar se tem acometimento da articulação sacroiliaca. Aí já não é um problema lombar, é um problema no quadril. Beleza? Certo. Em relação às nossas condutas, nós que estamos na linha de frente, pronto-socorro, certo? O que precisamos entender? Para o generalista, pronto-socorro, UPA, radiografia em dor lombar, se for solicitada, AP, perfil e oblíqua, ok? Mas a gente solicita esse exame quando a gente descarta todas as hipóteses. A gente descartou que é uma lombalgia mecânica, a gente está investigando alguma coisa a mais, se tem algum sinal de alerta, se pode ser também um quadro de espondiloartrose ou algo que a gente precisa ou necessite de
solicitar uma radiografia, por exemplo, um trauma, um paciente caiu da escada e teve um trauma na coluna, ele vai ter uma lombalgia. Então a gente vai precisar fazer o exame de imagem. Mas se for uma dor que já acompanha o paciente, doutor, eu faço o trabalho muito tempo sentado, tem uma dor muscular, você fez os testes, fez o exame físico, viu que só é um quadro muscular, não há necessidade de solicitar o exame de imagem, certo? Porém, se a dor persiste por 4 a 6 semanas, mais de 4 a 6 semanas, é interessante solicitar o exame. Quais exames? Se possível, além da radiografia, uma tomografia computadorizada, que vai indicar discopatias ou outras comorbidades, certo? A ressonância magnética, a mielografia, geralmente a gente tem que solicitar com uma avaliação mais criteriosa, geralmente com uma hipótese diagnóstica mais fechada. Então, a gente se reserva a radiografia se teve um trauma, se a gente viu ou suspeita de alguma outra lesão, e uma tomografia para descartar outros quadros como uma discopatia, uma hérnia de disco, algo desse nível. Combinado? Em relação ao tratamento, Sobral, como que a gente vai tratar esse paciente? Joga na tela, simples, atividade física. Paciente com dor lombar não precisa limitar as funções. O paciente precisa fazer atividade física, fazer perda de peso. Perda de peso, atividade física, fortalecimento da musculatura paravertebral, a dor tende a cessar. Medidas farmacológicas, lógico, analgésicos, anti-inflamatórios, que a gente vai discutir isso no próximo slide, e também fisioterapia motora e um repouso curto. A gente não precisa deixar o paciente 10, 15 dias de repouso. Olha aqui, seu João, você pode ficar tranquilo, tá? Essa dor sua, nós vamos iniciar aqui atividade física, um fortalecimento, uma fisioterapia, vou lhe passar uns medicamentos para o senhor tomar, tá? E você pode fazer um repouso curto, 2 a 3 dias, que essa dor sua vai passar. Em relação a medidas farmacológicas, eu quero lembrar a vocês da escala analgésica da dor pela OMS, a escala analgésica, certo? Joga na tela. Tratamento medicamentoso tem que ser bem criterioso. Analgésicos, né? Lembrando, a gente tem o degrau. 1, 2, 3, 4. Paciente com dor leve, analgésico simples, uma dipirona de 1 grama ou um paracetamol, 700 mg de 6 em 6 horas, associado ou não a um anti-inflamatório, certo? Cetoprofeno, 100 mg de 12 em 12 horas por 3 a 5 dias. Lembrar, anti-inflamatório, menor tempo possível. Pacientes idosos, evitar o uso de anti-inflamatórios. Aí a gente faz uso somente do analgésico. Caso o paciente tenha uma dor moderada, aí a gente pode adicionar um opioide fraco, um tramadol, uma codeína. Caso o paciente tenha dor grave, aí tem opioides fortes, tais como a morfina ou a oxicodona. Já dor refratária, a gente tem as intervenções cirúrgicas ou outras medidas que aí parte para a subespecialidade, neurocirurgia, parte da ortopedia com subespecialidade de coluna, ok? Em relação à analgesia, o que eu posso falar para vocês? Dipirona 1 grama de 6 em 6 horas, associa ou não um anti-inflamatório. No pronto-socorro, a gente pode fazer a dipirona endovenosa, ok? Em bolos, certo? EV. Tramadol, se o paciente tiver uma dor moderada, geralmente vem um frasquinho de 100. Correr lento, tá? Caso o paciente apresente náuseas ou vômitos, evitar o antiemético chamado ondansetrona. Por quê? Porque ele diminui a ação analgésica, certo? Então a gente prefere metoclopramida, bromopida ou o dimenidrato, beleza? Cetoprofeno também fazer de forma isolada, não é bom misturar os medicamentos, certo? Faz tramadol, reavalia 10, 15 minutinhos. O senhor ainda está com dor? Faz o cetoprofeno, certo? Devagar, sempre devagar. E lembrar, o tratamento é individualizado, tá? Não quer dizer que existe uma regra de bolo para esses quadros. E sempre, dor lombar é um tratamento multifuncional. Atividade física, perda de peso, medidas farmacológicas, fisioterapia e repouso curto. Beleza? Combinado? Espero que vocês tenham gostado dessa breve aula. Se gostaram, curta, compartilha, se inscreve no canal e
e deixe seu comentário. Grande abraço, fiquem bem e até uma próxima.